E você, depois, na idade adulta, você chegou a ter alguma experiência, contato? Você teve algo que para você foi significativo? Olha, eu acredito que sim. E vou te dizer, acredito que sim, por quê? Porque eu tive sonhos, assim, frequentes, de avistamento, de contato com seres, assim, né? Seres de pequeno porte, assim, bem menores, assim. E entre outras experiências, então eu tô bem aberto, assim, para fazer uma sessão. Ainda não fiz, mas Ah, tá. talvez num outro momento que eu tivesse experiência, eu venho aqui compartilhar. Mas eu vou me submeter à hipnose para acessar, para ver né, realmente se eu tive esse contato. E só que a gente fala sonho, mas às vezes, né, sai da matéria, sai do corpo e depois volta pro corpo. Então, né, nessa esfera saindo do corpo, eu acredito que eu tive, né? E todo mundo que está falando sobre esse assunto, todos nós que estamos aqui tratando, de alguma forma ou outra, nós estamos numa mesma frequência. Se nós temos abertura para falar desse assunto, nós estamos investigando isso e falando sobre, é porque já temos assim um nível de consciência muito próximo um do outro. Podemos falar com tranquilidade, sem preconceito, sem, sabe? Ai, não quero falar sobre isso, acho que tu. Porque a tendência de uma pessoa que não está nessa frequência é jogar tudo na conta do capeta, né? Isso é tudo do diabo. Não vou dizer que não tenha coisas que são, assim, de origem do mal, que sabemos que tem seres, assim, eu diria do mal, assim, no português bem chulo. Mas também tem seres do bem, né? Então não podemos colocar tudo na mesma panela e dizer é tudo ruim ou é tudo bom. Então você tem que ter seus filtros. Eu tenho os meus filtros, né? Para filtrar o que é bom e o que é ruim. Então a questão é ter abertura, né? Hoje eu estava falando com um grande amigo meu lá do Sul, que ele é pastor. Eu falei, olha, eu sou do partido de examinar tudo e retendo o que é bom. A própria Sagrada Escritura não fala isso? Né? Examinar tudo e retendo. Eu tenho um filtro bom, então o que eu acho que é bom para mim, esse filtro. E eu ouço tudo, analiso o que é bom para mim, eu seguro o que não é bom, né? Deixo de lado. Eu acho que é a maturidade da pessoa fazer isso. Tem pessoas que não têm esse filtro, não tem filtro nenhum. Tudo que fala a pessoa acredita, então aí já vai para os extremos. A proposta da base SCP é ser uma ufologia de centro, nem da extrema direita nem da extrema esquerda, do centro. Então, para a gente ponderar todas as questões, ter um equilíbrio, sabe? Analisar dados. Analisar dados, né? E aí, conhecer as pessoas que fazem os relatos, até para ver, né, como que a pessoa se apresenta para o mundo. Porque tudo influencia, né? Tudo tem uma relação. Às vezes você pega uma pessoa que já tem um perfil de não muita credibilidade, então isso também é um fator. Tem outras, como você mesmo disse, são pessoas de muita credibilidade. Desculpa. E por vezes não colocaria o nome numa condição de exposição que poderia até prejudicá-la no trabalho. Sim. A gente sabe disso. Existem algumas áreas profissionais que é muito fechada, há muito preconceito quando você sai ali daquela redoma, né? Exatamente. E a ufologia é um tema que ao mesmo tempo desperta muito interesse. Algumas pessoas gostam muito e pesquisam muito, e tem outras que ridicularizam, banalizam, né? Então é aquilo que você falou, são os extremos que a gente tem que buscar um equilíbrio, né? Porque nos relatos a gente sabe que tem também muito relato que não é real, que é fruto de uma imaginação, mas a gente sabe que tem relatos que começam a entrar no campo do aquilo não se justifica, né? Aquilo não se explica. E aí eu acho que é onde o interesse vem, a pesquisa vai se aprofundar, né? E eu acho que esses mitos em relação até essas coisas de fora do espaço e tudo mais, ETs, vem muito da parte midiática, né? A produção cultural sempre usou ou como artifício de medo, ou do lado muito do extremo, que é, no caso, tô até com a blusa do ET, que é tipo, ele é um amigo, então nunca teve uma... Até a forma como se tratava desse assunto era ou, eles são vilões, eles são isso, ou eles são seres inferiores, bonitinhos, que vão chegar igual Galinho de Quiliro, eu adoro esse filme. Mas, tipo, eles são bonitinhos, os ETs ali, só, sabe? Então, acho que a mídia teve um papel muito relevante nessa parte. Ou você tem que temer,
ou você, eles estão, é muito ridicularizado, algo muito infantil, sabe? Eu vejo que as pessoas às vezes até colocam um comentário depois do podcast que vai sair pro ar. Não, porque eles são isso, eles são aquilo. Esse eles, no plural, eles colocam tipo como se fosse uma raça só. E colocam tudo num pacote. São todos greys. São todos, né, reptilianos. São todos... Não, existe uma pluralidade grande de raças. Entendeu? Então... Não dá para dizer todos são isso, todos aquilo. Eu acho que é muito... É ser pretencioso, é você julgar sem ter base, sem ter conhecimento de causa. Então, não fala o que não sabe, né? E o pessoal não quer saber, só vai lá e... Comenta. Só comenta, só cospe lá um comentário, sabe, inútil, tá para dizer. Então, e eu até combati alguns comentários dessa num outro podcast. Diz, eu tô vendo que aí alguém da audiência e tal, e tá comentando isso, gente, não é tudo, não é todos, que os ETs, isso não é os. Então fala, né, tal raça, tal, soube disso, a pessoa só joga qualquer coisa que vem na cabeça, né, infelizmente. Mas nós temos aí pessoas, assim, muito dedicadas hoje a estudos minuciosos, até como você falou, né, profissionais, ela tá falando, os profissionais não querem se expor, então quando fala, procura falar com propriedade. Nós temos aí na base SCP, nós temos um médico psiquiatra. Então, quando ele comenta, ele vai falar, ele vai procurar falar de pacientes dele que tiveram alguma experiência como essa, traumática. Ele vai falar com conhecimento de causa, né? Não vai falar da cabeça dele aleatório, né? Nós temos o Roberto Munhoz aí, o Betão, né? Se estiver nos assistindo aí, Betão. Que é uma biblioteca ambulante, então o cara, se falar qualquer assunto, qualquer experiência que relata, ele vai dizer, sim, aquele lá que aconteceu em tal lugar e tal. O cara tem um conhecimento exímio da área, né? A Danusa Aras aí, que é a nossa ufóloga mestra aí, que, né, vem com muito conhecimento ufo-arqueológico, né? Então escreveu um livro aí também que um livro ficção, mas que ao você ler assim tem muito sentido as coisas que ela escreve num livro, que falou ficção para dizer que é ficção para satisfazer, digamos assim, os críticos, mas ao ler o livro dela você vai pensar, isso que é muito possível que aconteceu, ou muito passível de acontecer. E temos o Fred, né, que o Fred é um publicitário também que tem um canal dele que também promove, né, essas questões ufológicas e tudo mais, compartilhando os conhecimentos dele. Formamos um grupo bem eclético, né, onde que podemos, eu como terapeuta, dentro da bioenergia, porque quando você fala a frequência, energia e vibração, né, que é uma das técnicas que eu tenho formação, e eu utilizo mais para equilibrar o campo de energia humana, para promover cura, transformação. Então a pessoa não gosta muito que fale sobre a palavra cura, que tem muita... Não, isso é um termo, só os médicos podem utilizar. Não, mas é um termo, transformação. Estou me retratando aqui, termo, né? Promove transformação, por quê? Porque nós temos energia no nosso corpo. Então quando você vai lá e dá a mão para alguém, dá um choquezinho na mão, pá, o que é essa energia? Da onde que apareceu, né? É tirar a camisa que vai estar lá. Tem uma ciência que estuda essa energia. E essa energia de vibração, frequência, né, é uma coisa que nossos co-irmãos extraterrestres, digamos assim, eles se utilizam com uma proeza muito grande, né, uma espaçonave que está retida aí dentro dos Estados Unidos lá, eles, né, alguém que lá de dentro saiu lá de dentro da pesquisa e trouxe esse relato daquilo que ele viu lá dentro, que era ultra secreto, falou, olha, uma das naves lá tem pelo menos mais de 3 frequências interagindo entre elas. Há uma frequência que mantém a estrutura da nave, outra frequência dentro da nave para manter, digamos assim, a atmosfera necessária para aquele ser ficar lá dentro sem estourar o corpo dele, sem arrebentar o corpo dele, então fica vibrando numa outra frequência. Tem uma outra frequência para movimentar a nave para dar propulsão, né, na nave. Então mais de 3 frequências assim, separadamente, assim, cada uma vibrando uma frequência para uma função específica. E aí eles estão usando esses estudos para fazer tecnologia reversa,
né, para justamente fazer alguma coisa de uso deles, benefício deles aqui na Terra. Então, e essa frequência, quando você começa a estudar um pouco, você começa a entender que se você vibrar alguma coisa, acelerar a vibração de alguma coisa, você pode talvez colocar a mão dentro do copo, interagir com o vidro aqui, tirar e o copo não quebra, né? Se conseguir manipular qual é a frequência que mantém a estabilidade da matéria desse copo. Então, você manipulando isso, você consegue interagir com a matéria. Outros como fazem a telecinese em português, né? Que movimentar objetos, né? Então, simplesmente vibrando ou emitindo uma frequência, a pessoa move, e move mesmo, né? Se praticar bastante, ela consegue promover uma emissão de frequência do corpo. E aí eu mesmo, por exemplo, eu consigo fazer emissão de frequências através de uma foto da pessoa. Se eu me mandar uma foto dela, eu consigo entrar na frequência do campo eletromagnético dela, o campo de energia dela. E se a energia dela não está bom, eu consigo ajustar a distância. Isso é um estudo, uma ciência, que você começa a entender que o seu corpo tem polaridades, como um ímã, positivo e negativo. Então, um corpo deitado de uma pessoa, da metade do corpo para cima é positivo, metade para baixo é negativo. Nos dedos tem positivo e negativo. Se você sabe isso, você consegue manipular pontos de energia distribuídos no corpo e você consegue sincronizar a energia dessa pessoa, balancear a energia dessa pessoa. E aí entra outros viés, outros termos, né, como as pessoas usam o sistema luta e fuga que temos no cérebro, que é o sistema... Nós temos dois sistemas coexistindo, né, o sistema luta e fuga e o sistema reparo, descanso e digestão. No sistema luta e fuga é o que utilizamos no dia a dia, para você correr, lidar com os negócios, pensar rápido, né, atividade cerebral muito ativa, energia para os braços, para as pernas, né, e vem lá das antigas, onde as pessoas usavam essa energia, essa adrenalina, para caçar, para fugir de uma presa. Sobrevivência, é o modo de sobrevivência, ótimo, bem citado, modo de sobrevivência. E quando chegar ao final do dia, naquela, né, depois da caça ou de fugir, né, de algum animal selvagem, era para entrava automaticamente no modo reparo, descanso e digestão, onde repara as microlesões musculares, traz o descanso, o relaxamento para o corpo, e a digestão que tinha sido parada de digerir para dar energia para as pernas, para os braços, para o cérebro, volta novamente para o estômago e começa a digerir novamente, terminar de digerir os alimentos. Nós vivemos uma geração em que a grande maioria não desliga. Ela acorda no luta e fuga e vai dormir no luta e fuga. Vive debaixo de estresse, tensão, cobrança. E não desliga, sabe? Você vai dormir pensando no que tem que fazer amanhã, preocupado com as coisas, com as contas, com isso, com aquilo. E o cérebro não desliga. Você dorme e vai dormir às vezes tarde, até pegar no sono custa, e quando pega no sono, aí acorda no outro dia, por mais que a pessoa diz, não, mas eu durmo até as 9, durmo até as 10 da manhã, mas daí acorda cansado, parece que um caminhão passou por cima, né? Não é um sono reparador. Então não é a quantidade de horas, né? Desculpa os profissionais de saúde que falam, se dormir 8 horas por dia tá tudo bem. Não é só dormir 8 horas por dia. É dormir num horário bom, certo? E horário bom eu digo, até das 9 horas, entre 9 e 10 horas, o último trem pro sono 10 e meia. Por quê? Porque das 9 a 1 hora da manhã, para cada 1 hora de sono, equivale a 2 horas de sono reparador. Das 9 a 1. Então, das 9 a 1 nós temos o quê? 4 horas, né? Então, são 8 horas de sono reparador. E a partir da 1 hora da manhã, 20 minutos de sono reparador. Dá umas 2, 20 minutos. Das 2 às 3 da manhã, mais 20 minutos de sono reparador. Então, é muito pouco, não repara. E tem também a questão de desligar a chavinha na hora desse sono, que deve ser o sono reparador. Uma parte da técnica que eu aplico dentro da bioenergética, eu faço uma sincronização do sistema nervoso central da pessoa. Em São Paulo eu atendo aí, tem uma clínica aí perto do Tatuapé, que às vezes a pessoa quer presencial, eu vou lá. Tá. E aí eu sincronizo o sistema nervoso central, consciente com inconsciente. Fazer o Tico conversar com o Teco, né? E aí, fazendo isso, aqueles arquivos mentais que estão entre eles dois, entre o consciente e o inconsciente, eles são removidos. E aí a pessoa, num único balanceamento, ela consegue desligar essa chavinha do luta e fuga. E ela automaticamente entra num estado de relaxamento.
recuperação.